É um prazer estar com vocês nesta manhã de sábado. É um prazer conhecer esta igreja também. Nunca tinha vindo aqui. Já conhecia outras igrejas aqui no DF, mas essa aqui específica eu não conhecia. Uma igreja bonita, uma igreja agradável também, uma igreja confortável, bem fresquinha, né? Hoje, esses dias, está muito quente lá fora. O irmão Félix e a irmã Eridã, né? O Fernando, nos conhecemos lá na igreja da Zanorte, quando vocês frequentaram lá. E é um prazer, gente, estar aqui com vocês para abrir a palavra de Deus e meditarmos um pouco sobre o que Ele tem para falar para nós nesta manhã. Vou pedir que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Gênesis, o capítulo 37. Gênesis, capítulo 37. O título da mensagem de hoje é De Volta para Canaã. De Volta para Canaã. E o personagem principal, vocês já devem ter visto aí no capítulo 37, é José. Eu sei que muitos de nós gostam muito da história de José, né? Na verdade, a história de José me inspirou muito desde que eu saí de casa para estudar. E sempre que acontecia alguma coisa na minha vida, eu lembrava do exemplo de José, que estava longe de casa, longe de todo mundo, e precisava, né, e queria se manter firme aos seus princípios. Então José sempre foi uma inspiração para mim. E hoje nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus sobre a história desse personagem. Antes de começarmos a ler, vamos fazer uma breve oração antes de meditarmos na palavra de Deus, mais uma oração, né, para que Deus nos ilumine, para que possamos compreender. Assim como estamos, vou pedir que você feche seus olhos e façamos uma breve prece a Deus. Oremos. Bondoso Pai, neste momento estamos aqui com a Tua palavra aberta. Nós queremos ouvir a Tua voz. Que Teu Espírito Santo traduza, que Teu Espírito Santo nos mostre o que Tu queres. Que nós, em nome de Jesus. Amém. Bom, aqui no capítulo 37, começamos a falar sobre José quando adolescente, né? Me acompanhe aqui, por favor, a partir do verso 2 do capítulo 37, diz o seguinte: Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque ele era filho da sua velhice. E mandou fazer para ele uma túnica talá de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Ele lhes disse: Peço que ouçam um sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Verso 8. Então os irmãos lhe disseram: Você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e os seus irmãos, iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele, o pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Verso 12. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: Os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. José respondeu: Eis-me aqui. Israel continuou: Vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim, o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José,
que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou: O que você está procurando? Ele respondeu: Estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? Verso 17, o homem respondeu: Foram embora daqui. Ouvi quando disseram: Vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles o viram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: Lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora. Vamos matá-lo e jogar o seu corpo numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos e que vão dar os sonhos dele. Mas Rubens, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Rubem disse mais: Não derramem sangue. Joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto, e não lhe façam mal. Rubem disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas, logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talá de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois, sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão e é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rubem voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou suas roupas e, voltando a seus irmãos, disse: O rapaz não está mais lá, e agora o que vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode, molharam a túnica no sangue e enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: Achamos isto, veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Verso 34. Então Jacó rascou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: Chorando descerei à sepultura, para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. E verso 36. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Se nós continuarmos lendo o capítulo 38, passando aqui para o 39, nós vemos aí José já na casa de Potifar. No capítulo 40, nós já vemos José na prisão. Ainda no capítulo 40, nós vemos aí 2 sonhos sendo contados, interpretados por José, contados por 2 presos, um padeiro e um copeiro. E no capítulo 41, José interpreta os sonhos de Faraó. E ainda no capítulo 41, José se torna. Se nós observarmos essa história de José, nós vemos que é uma história cheia de altos e baixos, né? Altos e baixos. José como filho preferido do seu pai. Depois José sendo vendido pelos irmãos. Depois José sendo vendido como escravo. E José sendo a pessoa mais importante da casa do seu senhor, e tudo quanto ele fazia prosperava. Depois José vai para a prisão. Então a vida de José é uma vida de altos e baixos, né? Altos e baixos. Se nós formos analisar a história de José, nós vamos ver que a Bíblia relata muito poucos e sutis defeitos de José, não é verdade? E é que a Bíblia ela não mascara os defeitos dos seus personagens. Nós vemos que a Bíblia ela sempre traz os defeitos, os erros, as quedas de todos os seus personagens, não é verdade? A própria história de Davi, quantos erros, né? O próprio Abraão, o próprio Jacó, a Bíblia nunca poupou os defeitos de ninguém, justamente para nos servir como exemplo. Mas se nós formos olhar a história de José, não vamos encontrar quase nada de defeito relatado pela Bíblia, não é verdade? Aqui,
em Gênesis 41, 57, nós encontramos o clímax da vida de José. Diz assim: e de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em toda a terra. José, ele era o governador, né? Ele dormiu escravo e acordou, passou o dia, se transformou em governador. E não era qualquer governador. Se vocês continuarem aqui o relato, aqui no capítulo 41, vocês vão ver que Faraó diz que José, ele era quem no reino? Era como se fosse um vice-rei, não é verdade? Ele diz: somente no trono eu sou maior do que você. Então José governava toda aquela terra. E a terra do Egito, o Egito era a nação naquela época mais poderosa de toda a terra. Então aqui nós temos o clímax da vida de José. Ainda no capítulo 41, verso 40, diz assim: tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Então aqui nós estamos no ponto mais alto da vida de José. Nós poderíamos dizer assim, o clímax, né? O momento assim de ouro, o auge da vida de José. Mas a vida de José nem sempre foi assim, né? A vida de José nem sempre foi assim. José, ele era o filho preferido, o filho da velhice, tinha a roupa mais bonita. E José, como nós lemos aqui no relato, ele costumava trazer más notícias dos irmãos para o seu pai. E isso fazia com que os irmãos gostassem mais dele? Muito pelo contrário, né? Não sei se alguém aqui é irmão mais novo, irmão mais velho, e já teve esse costume também de levar para os pais boas ou más notícias dos seus irmãos. De falar coisas erradas, né, que os irmãos fazem, né? Ou o mais velho falar do mais novo, ou o mais novo ir para o pai e para a mãe falar do mais velho, né? Mas imagine, José era esse tipo de irmão. Ele era um irmão mais novo, mas que aparentemente, não sei se vocês já pararam para pensar, por que o pai de José confiava tanto nele? Mais nele do que nos irmãos mais velhos? Exatamente. E o pai de José conhecia muito bem seus filhos. Por que ele confiava mais no mais novo do que nos mais velhos, no primogênito, né? Ele confiava no mais novo. E ele confiava que o mais novo fosse, olhasse os mais velhos, né? E trouxesse notícias para ele. Por que José tinha tanta confiança do pai dele? Porque José certamente, gente, era um bom filho. Não é verdade? José certamente era um filho obediente em quem o pai podia confiar. Certamente José era um filho leal, né? E nos dias de hoje, certamente a gente diria que José devia ser um bom filho. Sabe aquele filho em que o pai e a mãe confiam? Em que todo mundo confia? Esse era José. Por isso que o pai colocava ele para ficar de olho nos irmãos, embora ele fosse mais novo que os outros, né? E vocês acham que isso não traz ciúme dentro de uma casa? Já pensou? O mais novo ser considerado mais ajuizado, né, do que os mais velhos? Isso por si já trazia ciúmes. E além disso, o pai, ao que nos parece, pelo relato bíblico, não disfarçava essa preferência por José. E uma prova assim visível para todo mundo era o quê? Era essa roupa bonita, né? Uma túnica maravilhosa que chamava a atenção, né? Bom, então a vida de José, ela teve esses altos e baixos. E José, ele era esse delator, né, dos irmãos. E aí o pai, os irmãos saíam, né, aprontavam e demorava, e o pai José vem aqui, vai atrás dos seus irmãos, né? Vai ver o que eles estão fazendo. Vá lá. E ele confiava que José iria, confiava no que José dizia, né? E José foi atrás dos seus irmãos, como nós lemos. No relato bíblico nós vimos o que aconteceu, né? De longe os irmãos viram José chegando, e aquela túnica, né, colorida, bonita, de longe eles já viram,
Lá tá vindo, né? O sonhador, né? Dedo duro. Já veio vigiar a gente para falar para o nosso pai. Então, de longe, antes que José chegasse, eles já começaram a montar um plano. E o primeiro plano que veio à mente deles foi: vamos matar, né? A primeira coisa, vamos matar ele, né? Vamos matar o nosso irmão. Hã? Foi. Aí o outro irmão veio e disse: não vamos matar não, né? Vamos jogar num poço, né? O nosso irmão, não vamos matar porque é nosso irmão, né? Nosso sangue, né? Então não vamos matar. Bom, e aí eles jogaram José nessa cisterna, né? Nesse poço, mas não tinha água, né? O relato bíblico diz que não tinha água. A tradição judaica que nos traz algumas informações adicionais, né? Algumas vezes ela é muito alegórica, né? Mas muitas vezes ela nos traz algumas informações, como por exemplo, a tradição judaica diz que na cisterna havia lagartos, serpentes, escorpiões, né? Já imaginou um poço vazio, no meio do deserto, sem nada, né? Então ele foi jogado nessa cisterna, nesse poço. E a tradição judaica diz, olha, tinha muitos animais ali dentro. Mas a tradição judaica diz também que o próprio anjo Gabriel foi lá dentro, e tirou com a própria mão esses animais. Já pensou? Você dentro de um poço, né? Não tem como sair, olha de um lado para um outro, né? Se alguém não tirar, não colocar uma corda, você fica lá no fundo e você lá cheio de escorpião, de serpente, desses animais. Será que José não ficou com medo? Muito medo. E diz que ele chorava e gritava muito. Mas que aparentemente seus irmãos estavam distantes, justamente para não ouvir o choro do seu irmão. E diz que à noite era muito frio. E José começou a gritar e a chorar, para que os irmãos o tirassem dali. E os irmãos o tiraram? Não, né? Bom, então, no outro dia, uma caravana de ismaelitas ou midianitas, né, são termos correlatos, né, estava passando, e aí os irmãos arquitetaram um plano, né? Bom, não vamos matar nosso irmão. Judá falou, né, aconselhou os irmãos, mas vamos vendê-lo para essa caravana de ismaelitas que está passando. E José, então, foi vendido, né, por 20 moedas, é o que diz o relato bíblico. E esses ismaelitas levaram José para ser vendido como escravo no Egito. A tradição judaica diz que quando José estava ali, ele passou perto da casa da família dele, né? Se conseguia ver ao longe ali a terra, né, dos pais, do pai dele. E eles dizem que, inclusive, José até disse, ali é a casa, né, do meu pai, me leva lá, né? Mas os ismaelitas, eles estavam indo para uma festa muito importante, que era o Yom Kippur, né? E eles estavam apressados, né? Diz que eles não pararam. Aqui a vida de José começa uma curva descendente, né? Aqui, ladeira abaixo, né? A vida de José. Ellen White, uma escritora cristã, diz o seguinte, diz que quando José passou por aquela caravana, né, com aquela caravana, ele passou perto das terras do seu pai, então essa escritora também corrobora o que a tradição judaica diz, e ela disse que foi naquele momento que ele prometeu a Deus ser fiel, passasse o que passasse, e mal sabia ele o que ele ia passar, né? Então, passando perto da casa de seu pai, ele olhou ao longe, sabia que não podia ir lá, né? E sabia que agora a vida dele ia ser completamente diferente da vida que ele tinha até ali, né? Até aquele momento. A Bíblia diz que José, depois de passar pela casa de Potifar, pela prisão, né? Interpretação dos sonhos do padeiro, do copeiro, interpretação dos sonhos do rei, depois de mostrar sua nobreza e fidelidade a Deus, cumpriu o que prometeu, José chega ao topo do mundo. O Egito era o império que dominava todas as coisas naquela época, né? O ponto é, você conhece essa história? Eu conheço essa história. É uma história que nós já lemos diversas vezes, né? Diversas vezes na Bíblia. Aqui nós só recapitulamos. Se você quiser recapitular de novo, quando chegar em casa, lê os demais capítulos, né? Nós conhecemos essa história.
Essa história não é nova para nós. Mas por algum motivo, José não queria voltar para Canaã. Ele não queria voltar para ver sua família. Você nunca se perguntou por quê? Se passaram 22 anos, José era governador do Egito. Eu pergunto para vocês, se José quisesse pegar carros, né, cavaleiros do Egito, ele não podia voltar lá na casa do pai dele? Não poderia? Ele não poderia dizer para Faraó, olha, eu quero visitar, né, meu pai, que é idoso. Ele não poderia ter ido? Vocês já se perguntaram por que ele nunca foi? 22 anos depois. Ele não sabia onde era a casa do pai? Por que ele, por exemplo, não voltou para se vingar dos irmãos? Ele poderia também se vingar dos irmãos, não poderia? Agora, ele era governador, né, da nação mais poderosa do mundo. Por que para Canaã? Por que será que ele nunca voltou? E a Bíblia não relata em nenhum momento que ele pensou ou teve vontade de voltar para Canaã, né? A gente só sabe que ele não voltou. No Egito estava, no Egito permaneceu. Por que ele não voltou? Por que ele nunca voltou? Muitas vezes nós também fazemos isso. Fazemos a mesma coisa. Imagine o trauma que ficou na vida de José por tudo que ele passou nas mãos dos próprios irmãos. O que ele decidiu fazer? Ele resolveu enterrar os esqueletos aí do seu passado, não é verdade? Ele resolveu enterrar. E ele resolveu tentar esquecer tudo o que passou. E com isso até o seu próprio pai, ele nunca mais foi visitar. Ele nunca mais foi ver. Mas será que esse era o plano de Deus para a vida de José? Não, né? Deus tinha outros planos para a vida dele. Ele não voltou para Canaã. Mas Deus trouxe Canaã para ele. Ele precisava confrontar de novo Canaã. Ele não foi, mas Deus trouxe. Eu não estou aqui dizendo, e a Bíblia não traz esse relato, para nos fazer viver no passado. Mas muitas vezes nós precisamos acertar contas do nosso passado. Muitas vezes nós precisamos voltar para Canaã. Na minha igreja ele agora mudou de igreja. Tinha uma pessoa, ele já era pai, tinha 2 filhos, ele sempre ficava na recepção. E um dia a gente conversando, perguntando por ele, ele tinha viajado para o Rio de Janeiro, ia passar uns dias por lá. E disse que o pai dele tinha morrido, o pai dele tinha morrido. E ele tinha ido para visitar a família, né? Não sabia que dia ia voltar. Falei, nossa, que coisa, né? Ele, mas você não sabe. Ele já tem 15 anos que ele não falava com o irmão dele. 15 anos. Ele era cristão? Era. Frequentávamos a mesma igreja, né? E há 15 anos ele não falava com seu irmão. Por que ele não falava com seu irmão? Por brigas relacionadas a bens materiais, né? E há 15 anos não falava com seu irmão. Eu tenho uma amiga, já tem alguns anos isso, né? Ela estava já 1 ano e meio sem falar com a mãe, morando na mesma, estávamos na mesma igreja, e ela já tinha 1 ano e meio que não falava com a sua própria mãe. Jovem, morando na mesma casa, mas não falava com a mãe. E elas iam juntas para a igreja, o pai, a mãe, ela, os 2 irmãos, todos ali na igreja. E precisava ver, eles entravam, os pais sentavam para aqui, ia sentar para o outro lado. E passavam um pelo outro como se fossem desconhecidos, dentro da mesma igreja. Muitas vezes nós não vamos querer voltar para Canaã para acertar nossas contas com o passado. Mas Deus pode trazer Canaã na nossa frente
para a gente acertar essas contas. Quando Deus entende que a gente precisa acertar essas contas com o passado. Não é para nós vivermos com o passado, mas é para nós não fugirmos das lutas que temos que travar nessa vida. Eu atendi um determinado... Eu sou psicóloga e eu estava um tempo acompanhando uma pessoa que ela é bipolar. E ela teve uma crise grande de depressão. Então, o bipolar, ele tem aquele alto e baixo, né? A mania, né? Aquela fase, né? Da alegria, aquela coisa toda. Nós temos a fase da depressão. E ela estava nessa fase da depressão. Brigou com o pai dela na virada do ano, do dia 31 para o dia 1º, era a festa ali da família, de ano novo, né? Ela brigou com o pai e deixou de falar com o pai, ela tinha sérios conflitos com o pai dela. E estava na fase de depressão, e ali no dia 16 de janeiro eu recebi a notícia que ela tentou suicídio. Porque quando você tem uma depressão não tratada, a própria depressão é um fator, né? É um fator precipitante, né? Um fator que leva muitas pessoas a cometerem o suicídio. E ela não tinha, né, um tipo de tratamento e não admitia, né, que era doente, né, que precisava, né, de ajuda. E aí no dia 16 de janeiro ela tentou o suicídio tomando remédios. Ela tomou vários remédios, que a mãe dela usava remédios psiquiátricos. Eu fiquei assustada, tanto de remédio que ela tomou. Tomou meio vidro de Rivotril, tomou fluoxetina, paroxetina, tudo que ela tinha em casa, e tomou com meio copo de álcool. Álcool mesmo, assim, esse álcool de limpar as coisas, né? Ela tomou com meio copo de álcool. E aí quando a família dela achou, ela estava assim, com espuma na boca, né? Aquela coisa. Ela tinha muitas contas do seu passado para acertar com a família, especialmente com o pai. E até aquele momento da vida dela, tinha acho que 22 anos, alguma coisa assim. Até aquele momento da vida dela, ela nunca tinha acertado essas contas do passado. Só que o passado, naquele momento, cobrou uma conta muito alta para ela, né? E a partir daquele momento, claro, né? Que ela ali foi uma coisa assim, extrema na vida dela, né? E aí ela começou tudo aquilo e a acertar as contas com o passado, acertar as contas com a família. José, ele também não queria voltar para Canaã, mas Deus tinha plano muito especial para a vida de José. E Deus então trouxe Canaã para a frente dele, né? Na cara dele, Deus trouxe Canaã, porque Deus sabia que ele precisava acertar aquelas contas. A cura do coração, ela implica na cura do nosso passado, né? Não podemos viver do passado, mas precisamos acertar contas, se tivermos, né, com o nosso passado. Algumas vezes, algumas pessoas que nos machucaram são justamente aquelas pessoas que nós mais amamos na vida. São aquelas que mais nos machucam. Na verdade, as pessoas que mais amamos nos machucam mais do que as outras. Por quê? Porque tem muito afeto envolvido, tem muito sentimento envolvido. Eu me magoo muito mais com uma coisa que minha mãe me diz do que com uma coisa que um estranho me diz. Eu me magoo muito mais com uma coisa que meu pai me diz do que com uma coisa que um estranho lá de fora me diz. Não é verdade? Eu me magoo muito mais com uma coisa que um amigo me faz do que com uma coisa que uma pessoa que eu não tenho nenhum tipo de relacionamento me faz. Eu já passei por alguns momentos assim com amigos, assim, amigo mesmo, amiga de coração, que me disse algumas coisas que acabaram com o meu dia, com a minha semana, com o meu mês. Acabaram com todo o meu humor, assim, me deixaram para baixo mesmo, arrasada. Por quê? Porque tinha muito afeto envolvido. E eu precisei voltar, eu precisei acertar essas contas do passado para me sentir bem, né? Para refazer laços, refazer amizades, né? Refazer relacionamentos. A cura do coração implica na cura do nosso passado, e muitas vezes a gente tem que acertar essas contas. A cura envolve nós sabermos lidar com o nosso passado. Como lidar com o nosso passado? Será que a melhor forma é eu enterrar esse passado? Muitas vezes eu tenho que voltar e acertar contas com esse passado, né? Gênesis 42, verso 6. José, pois, ele era o quê? Governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José chegaram, inclinaram-se a ele com o rosto em terra.
Diz que José, ele não falava todas as línguas daquela época, né? Então ele tinha intérpretes. Mas naquele dia, imagine você num dia comum, num dia normal seu, como qualquer outro dia. 22 anos depois, você ali, ele estava vendendo os mantimentos como vendia para os povos, né, daquela época. E naquele dia específico ele ouviu vozes familiares, ele ouviu um idioma muito familiar. As que ele ouviu chamaram a atenção de José. E quando ele olhou, ele viu os seus irmãos. Os seus irmãos estavam ali, à frente dele. E imagine, os seus irmãos chegaram e se inclinaram, né, perante ele. Vocês acham que José lembrou de quê? Seus sonhos, né? E seus irmãos estavam ali, frente a ele, 22 anos depois. Mais velhos, né? Com certeza. Talvez com aspecto um pouco mais sofrido por conta da fome, né? Que estava assolando toda a terra. E José estava ali, né? Governador, muito bem vestido. Os irmãos nem o reconheceram. E muitos anos também haviam se passado, né? Parece que nós encontramos um Deus que quando não queremos ir a Canaã, Deus traz Canaã até nós. Não é verdade? Parece que quando assim, eu não quero ir, eu não vou, né? Deus se preocupa tanto com a gente, que ele sabe que quando a gente precisa, ele diz, eu sei que você não tem coragem de ir, mas eu vou trazer a pessoa até você. Porque eu sei que você precisa acertar suas contas com o seu passado. Porque eu sei que é importante para você. É importante para a sua vida, né? Para a sua saúde emocional. A nossa força não está no quanto nós nos evadimos, né, de lutar. Mas a nossa força está na quantidade de batalhas que nós lutamos e vencemos. Fugir dos problemas não vai resolver os problemas. Você pode ir para onde você for. Sua cabeça vai junto. Não tem como fugir, não é verdade? Quantas e quantas pessoas eu encontro fugindo assim? Estou com um problema financeiro, vou fugir. Aí vai continuar ali, né? Martelando. O problema não vai se acabar porque você fugiu, né? Essa pessoa mesmo que eu estou falando, que tentou se matar, tal, depois disso a família disse, não, acho que ela precisa de umas férias, viajar, ir para a praia, tal. Falei, gente, tem que cuidar da mente dela, tá com depressão. Não, mas uma viagem viajou uma semana, tal. Ela ficou boa? Não. Onde ela foi o problema? Estava junto com ela. Ela podia ir para a praia, podia ir para a neve, podia ir para os Estados Unidos, podia ir para a Disney, né? Podia ir para qualquer lugar. Mas onde ela fosse, os problemas iam, porque os problemas estavam aqui na mente. Sabe quem é o nosso maior inimigo? Nós mesmos. Nós mesmos somos nossos piores inimigos. Tem um livro que eu li recentemente, que o título dele é Não acredite em tudo que você sente. Porque a nossa mente, ela inventa muita coisa. E ele é um livro que trata sobre ansiedade, né? Porque a ansiedade é o excesso de futuro. E nesse excesso de futuro, a nossa mente, ela prega muitas peças na gente. E a pessoa, quando ela tem ansiedade, ela acha que ela está com falta de ar. Ela acha que ela está doendo o peito, só que ela não está. Então, a mente da gente prega muitas peças. Ela é assim, a mais fantasiosa que existe. Não acredite em tudo que você sente. Sentimos muitas coisas que são mentira. Já pensou as pessoas que se preocupam tanto com o futuro, que não vivem o presente? E aí o presente vai passando e o futuro nunca chegou. Ontem eu estava conversando isso com meus sobrinhos, eles são jovens. E um deles falou, eu já me preocupei com tanta coisa que nunca aconteceu. Eu falei, pois é. Já viram aquelas pessoas que se preocupam tanto e planejam, e aquilo nunca aconteceu? Então, o que adianta, né? A própria Bíblia, ela nos aconselha. E Jesus diz assim, olha, vocês veem os passarinhos no céu, vocês veem os lírios no campo. Será que os passarinhos se preocupam que eles vão comer amanhã? Não, mas o Pai do céu providencia comida para eles todos os dias. Olha o lírio do campo, né? Tem veste mais bonita do que a deles? Não tem. E quem dá essa veste? Deus, né? Então esse excesso de futuro não faz bem para ninguém.
Por quê? A única certeza que nós temos é, eu sei quem está lá, que é Deus. Pronto, é a única certeza que eu tenho, né? E tudo que Ele faz é bom, e tudo que Ele permite é necessário. Continuando. Então, a nossa força não está no quanto a gente foge das lutas, né? Mas o quanto nós lutamos e vencemos. Então, a melhor coisa a fazer não é fugir. A melhor coisa a fazer é enfrentar, lutar e vencer. Algumas vamos vencer, outras vamos perder, outras vamos vencer, outras vamos perder. E assim é a vida, né? Assim como foi a vida de José, cheia de altos e baixos. José, ele tinha intérpretes, como eu falei, né? E em meio a tantas vozes, ele escuta uma voz familiar, né? Um idioma familiar, o idioma da sua casa. Os irmãos se prostraram. E aí José, que não queria saber do passado, que não queria acertar conta nenhuma com o passado, que estava dali para frente, né? Ele é confrontado com o quê? Com o seu passado e com os seus sonhos. Então, José é levado de volta para Canaã, embora ele não quisesse ter ido. José ficou nervoso quando ele viu seus irmãos. O que você faz quando os papéis se invertem? O que você faz quando, ao invés de ser a vítima, agora você está na posição de ser o algoz, né? Agora, se José quisesse, poderia sumariamente pegar os irmãos e mandar matar todo mundo? Ia ter alguma coisa com ele? Ele ia responder: não. Agora, o que aconteceu com os papéis? Eles se inverteram completamente. José, se quisesse, poderia fazer qualquer coisa que fizesse com os irmãos. E os irmãos de José estavam ali, prostrados, né, perante ele. E o que nós podemos imaginar, né? Que o plano de Deus dependia, gente, daquele momento, né? Parem para pensar. O que estava em jogo naquele confronto de José com seu passado? O que estava em jogo ali? Deus tinha planos para aquele povo, para os filhos de Jacó, para aquelas 12 tribos. Ele tinha planos, e planos assim que envolviam inclusive Jesus Cristo. Na verdade, envolvia inclusive a vinda do Filho de Deus. Então, aquele encontro ali, aquele confronto com o passado, não era simplesmente um acerto de contas entre irmãos. Aquele confronto ali tinha a ver com a história da humanidade, né? Com a história do Filho de Deus, né? Com a vinda do Filho de Deus. Então, o plano de Deus dependia daquele momento de José com seus irmãos. Há muita coisa em jogo quando deixamos nosso passado para trás, quando nós nos evadimos de enfrentar Canaã. O não perdão de José implicaria em muita coisa. Se José não perdoasse os seus irmãos, vocês já pararam para pensar o que aconteceria? Será que Judá continuaria vivo se ele tivesse matado todos os irmãos? Será que Jesus ia nascer da tribo de Judá? Não, né? Judá ia morrer, né? O que ia acontecer com as outras tribos, né? As tribos de Israel? O que iria acontecer? Davi seria descendência de quem? Muita coisa estava em jogo ali naquele encontro, muita coisa. E Deus sabia que o não perdão de José ia implicar em muita coisa. A Bíblia diz que José chorou umas 7 vezes. E diz que ele chorava assim alto, né? Inclusive os servos escutavam o choro de José. Mas José, ele não chorou quando se tornou governador, chorou? Não. Ele não chorou quando saiu da prisão, chorou? Também não. Ele também não chorou quando ganhou aquela túnica bonita do pai, não chorou. Mas ele chorou quando viu o arrependimento dos seus irmãos. Mas José, ele acreditou assim de primeira nos irmãos, que os irmãos tinham se arrependido, que eram outras pessoas. Ele acreditou de cara? Não acreditou, gente. Isso também me faz pensar bastante, né? Quando uma pessoa te faz uma coisa grande, como foi essa que fizeram com José. Se de repente
a pessoa na hora. Será que você consegue perdoar assim na hora, na lata, assim na cara? Imagine, você está fazendo alguma coisa ou correndo tal, aí você se machuca e corta aqui. Imagine um corte assim desse tamanho aqui. Na hora que corta, não sangra e dói muito, né? Muito dolorido. E aí você leva os pontos e tal, toma medicação e tudo, mas ainda fica aqui machucado, né? E parece que quando você tem um machucado assim, alguma coisa, parece que tudo bate ali, né? Aí na hora que bate, dói, né? E você lembra. E aí o tempo vai passando, né? O tempo vai passando e vai cicatrizando, não é verdade? Aí bate de novo, aí dói um pouco menos, porque está um pouco mais cicatrizado, né? E aí o tempo vai passando, eu tenho uma cicatriz assim aqui, cortei com vidro quando era criança. Hoje ficou só a cicatriz, eu toco aqui, ó, não dói mais. Posso bater também, não dói, posso tocar, não dói. Tem uma marca aqui, né? Eu não tenho amnésia, eu lembro que isso aqui aconteceu, não é verdade? Mas hoje já não dói, não dói mais. Muitas vezes a gente precisa de tempo para acertar as contas com o nosso passado. E como Deus foi misericordioso com José, ele sabia que José precisava daquele tempo para acertar contas com o seu passado. E José, quando encontrou seus irmãos, ele não foi de cara já abraçando, beijando, perdoando, não. Foi o que ele fez. Eu quero ter certeza que eles mudaram. E ele só abraçou e beijou seus irmãos quando ele teve a certeza. E quando ele teve a certeza, José, novamente, entre as 7 vezes, né, chorou pela última vez, quando ele viu o arrependimento nos olhos e no coração dos seus irmãos. E aí ele entendeu, eles se arrependeram. De fato, eles se arrependeram. O perdão, ele não minimiza a justiça, mas entrega a justiça para quem? Para Deus. Você está se livrando do fardo de fazer essa pessoa pagar. Sabe aquele fardo? Não, a pessoa tem que pagar. Eu tenho que ver ela sofrer, não é? Eu tenho que ver ela sofrer, eu tenho que ver ela pagando. Quando nós perdoamos, nós não estamos minimizando a justiça, mas estamos deixando a justiça com Deus. E aí eu tiro de cima de mim um quê? Um fardo. Que é aquele fardo de querer que a pessoa pague o que ela fez. Eu quero cobrar a conta, né? Eu quero cobrar, e eu quero estar perto para ver. Estar perto para vê-la sofrendo, né? Mas quando você perdoa, você está se livrando do fardo de fazer essa pessoa pagar. Tá? Você se livra desse fardo e entrega para quem? Para Deus, né? Só houve 12 tribos de Israel, porque José perdoou. O leão não seria da tribo de Judá. A história teria sido diferente se José não tivesse lidado com Canaã. Será que a história seria essa que nós estamos lendo na nossa Bíblia? O leão seria da tribo de Judá? Jesus seria descendente de Davi? Deus ia ter que mudar os planos, não é? Ia ter que mudar a história, mudar os planos. Então, aquele momento, aquele confronto de José com seus irmãos, tinha muita coisa em jogo. O leão não seria da tribo de Judá. Os irmãos de José teriam morrido ou de fome, ou teriam sido mortos pelo próprio irmão, se ele tivesse revidado todo o mal que fizeram para ele. Fizeram muito mal para ele, fizeram. Muito mal mesmo, muito mal. E eram as pessoas da sua família. Muitas vezes a nossa família pode nos magoar. Vocês sabiam? Muitas vezes a nossa família pode nos machucar. Mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Quem pode mais nos machucar na vida é a nossa família.
mais do que qualquer pessoa fora. Por quê? Porque é a nossa família. São as pessoas que nós mais amamos no mundo. É a nossa família. Eu tinha uma pessoa na minha classe bíblica, eu sou professora de classe bíblica, e nós estudamos com ela, ela já é uma senhora, 70 e poucos anos, e ela se batizou, inclusive, e nós descobrimos, fomos fazer um culto na casa dela, um pôr do sol, e ela confessou pra gente que ela odiava a mãe dela, que já tinha morrido, inclusive, e ela disse que nunca na vida dela ela conseguiu perdoar a mãe. Ela disse, a minha mãe, eu detesto ela. E eu nunca perdoei ela na minha vida. Aí nós, nossa, e cadê sua mãe? Ela já morreu. Eu falei, você nunca perdoei minha mãe, nem vou perdoar. Até eu morrer, não vou perdoar minha mãe. E era um ódio, assim, que ela falava da mãe dela, de uma forma assim, como se tivesse acontecido, sei lá, ontem, né? O que aconteceu. E nós começamos a trabalhar com ela. Nós temos que ensinar para ela o perdão. Tudo bem que a mãe dela já morreu, mas ela tem que sentir esse perdão no coração dela, né? E trabalhamos muito com aquela senhora. E espero entendendo isso, porque ela morreu na pandemia. E antes da pandemia, ela batizou, acho que ali em 2019, a gente trabalhou muito com ela. O perdão. Por quê? Porque o perdão, ele tira o fardo das nossas costas, né? E entrega a justiça, não minimiza a justiça, mas entrega essa justiça para Deus. Muita coisa estava em jogo ali. Mas alguém precisa voltar para Canaã? Confesso para vocês que eu preciso. Eu tenho uma conta para acertar no meu passado. Como essa conta é muito recente, eu também entendi que eu preciso de um tempo para ajustar tudo aqui na minha mente, tá? Para assentar as ideias, os sentimentos. Por quê? Porque também é família. E essa pessoa com quem eu preciso acertar contas, ela é família. E ainda está muito recente. Então, eu vejo que eu preciso de um tempo para ajustar essa conta. Essa mensagem falou ao meu coração, justamente porque eu vi que eu precisava voltar para Canaã. Eu tenho essa conta para acertar, mas eu sei que eu tenho essa conta. Ainda não consegui voltar para Canaã. Pois é. Uhum. Eu não tenho nenhum tipo de raiva. E eu já perdoei no meu coração. A pessoa está perdoada no meu coração. Mas eu acho que eu preciso reencontrá-la. Na verdade, a minha volta para Canaã é o reencontro. Não necessariamente o perdão no coração. Eu oro por essa pessoa todos os dias. Todos os dias eu oro por ela. Todos os dias. E não guardo nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de rancor. Mas eu acho que eu preciso reencontrá-la. Eu preciso procurá-la. Essa é a minha volta. Eu preciso encontrá-la de novo. Preciso saber onde ela está. E preciso vê-la de novo. É isso que eu preciso. Eu queria muito vê-la, né? Não fui eu que saí da vida dela, foi ela que saiu da minha vida. Por conta de quê? Por questões de uso de droga. Começou a usar muita droga e eu fui muito contra. E ela acabou saindo da minha vida, dizendo milhares de coisas e foi-se embora. Jovem, né? Se envolveu com pessoas erradas. Fiquei muito triste, né? Muito chateada. E ela disse, não me procure nunca mais. Não quero mais ver você. E eu fiquei muito triste com aquilo. Eu quero viver a minha vida do jeito que eu acho que deve ser. Eu não pude fazer nada. Tive que deixá-la ir, né? Até porque ela foi mesmo, né? Foi-se embora. Fiquei triste, fiquei magoada, fiquei decepcionada, fiquei um tempo assim muito triste mesmo. E o coração é pedido muito para Deus me dar o perdão. Eu preciso perdoar, preciso muito perdoar. E Deus, graças a Deus, Ele me deu essa calmaria, né? Essa paz, esse perdão. Não sei se ela ainda quer me ver, não sei. Então, essa é a minha volta. Eu preciso procurá-la, preciso saber onde é que ela está. Eu sei que ela foi muito mais longe do que até imaginei que ela pudesse ir. Muito, muito longe mesmo. E sei que ela não está bem atualmente.
Não sei se ela vai aceitar me receber um dia, né? Mas eu acho que eu preciso voltar para Canaã nesse caso. Preciso procurá-la e tentar ajudá-la a sair do poço onde ela se enfiou, né? Não sei se ela vai querer me receber, né? Mas eu oro por ela todos os dias. E espero que Deus trabalhe no coração dela, que ela resolva mudar de vida, resolva sair desse mundo que só acaba com a vida. Desistiu da faculdade no último semestre, se enfiou nesse mundo. E pior que quando você é uma voz contrária, né, num contexto como esse, você é visto como uma pessoa fanática e uma série de outras coisas, né? Porque se você não está a favor, se você é contra, de fato, você é uma pessoa que se torna odiada ali naquele contexto, né? Mas eu sei que Deus é poderoso e Ele pode mudar todas as histórias. E eu espero que Ele mude a história dessa pessoa de quem eu estou falando, que Ele sabe muito bem quem é. Eu acredito nos recomeços, nas mudanças. Eu acredito que ela pode ter uma nova vida. Ela pode ter uma vida diferente. Oro que Deus a ajude a sair disso tudo, a se livrar dessas pessoas que levam ela para o mau caminho. Que ela se livre das drogas, desse mundo e que experimente uma novidade de vida, porque ela conhece a verdade. Ela conhece a verdade. E que vocês também orem por ela. Vocês não sabem o nome, mas Deus sabe quem é ela. E eu estou orando por ela. Mas essa é a minha Canaã. Essa eu sei que eu preciso voltar, eu preciso encontrar de novo. Talvez vocês também tenham uma Canaã também para voltar. Não sei. Não sei se vocês precisam perdoar alguém. Não sei. Mas que Deus nos abençoe. Que nós possamos a cada dia confrontar com o nosso passado que precisa, né, acertar contas. Assim como eu tenho esse passado, né, que eu preciso acertar contas. Nesse caso, não mais de perdão, mas eu acho que de proximidade mesmo. Eu preciso tentar ajudar de novo. Não sei como, mas eu preciso tentar novamente, tentar ajudar, né? Tentar ajudar a sair da situação, né? Que Deus nos abençoe. E eu vou chamar agora a mensagem musical novamente, para nós encerrarmos o nosso culto. E que durante a música, se você também quiser que Deus atue na sua vida,